A gente teve algumas boas mudanças, né? Uma das principais foi a questão dos calibres, que a gente tinha muitas restrições, né? Então, por exemplo, né, pessoal aí que não conhece o assunto, não conhece calibre, a gente podia ter o cidadão, o civil, né? Eu, vocês, tal. A gente podia ter no máximo, né, para revólver o calibre 38 e para pistola o calibre 380. Em especial o 380 é um calibre anêmico, né? É o mínimo que a gente consegue aceitar para você usar como arma de defesa, né? Enquanto Tem isso, pouco poder de parada, né? poder de parada não existe. A gente pode até... Ah, é? É. Porra, que o nego no quartel falava isso direto. Direto. Nenhuma Magnum? Não existe poder. Poder de parada é um mito. Entendi. Pelo seguinte, né? O poder de parada, ele vai muito na linha da transferência de energia, né? O impacto do tiro. É. O tiro não tem impacto. Né? Ele não tem impacto. O impacto dele, né? Não existe transferência de energia, né? Quem conhece física sabe que energia se transforma, né? Ela não se transfere. Né? Então você imagina o seguinte, um projétil de 357 Magnum, que pesa 10,4 gramas, 2 saquinhos de sal de fruta, né? Ou seja, não é nada. Né? Qual a energia que ele precisaria para tirar um corpo de 85 quilos, jogar esse corpo para trás? Não existe, cara. É a mesma coisa você sair correndo, bater sua cabeça no cargueiro para ver se ele balança. Não vai balançar. Né? Então, o que define um bom calibre para você usar para defesa é um tripé, na realidade. Né? Primeiro, é o local que o projétil atinge. Né? Segundo, né, a penetração desse projétil, o quanto ele entra no corpo. Né? E terceiro, o diâmetro desse projétil, que é para ter destruição de tecido. Né? E o 380, ele é um projétil muito leve, uma munição baixa. Então, a tendência dele é penetrar pouco. Entendi. Então ele fica ali, isso. quase não machuca de verdade. Se o cara for muito gordão, fica preso na barriga. Se for muito gordo, se musculatura muito espessa, roupa muito pesada, né? Tudo isso vai atrapalhar. Disparos indiretos, através de uma janela de carro, através de uma porta de casa, né? Se for necessário. E aí, o que acontecia? Né? A gente tinha essas restrições, e os bons calibres de defesa, que são utilizados no mundo inteiro, eram restritos a policiais, militares, que é o 9mm, o 40, o 45, o 357, né? E aí se liberou esses calibres. Né? Então hoje qualquer cidadão pode ter um 9mm, uma pistola 9mm, pode ter uma 45, pode ter uma 40, pode ter um 357. Isso é ótimo. Por quê? Porque não é um calibre que mata mais, como algumas pessoas gostam de imaginar. Né? É um calibre mais efetivo para você tirar um agressor de combate. Porque assim, se eu tiver que usar a minha arma, né, é porque minha vida depende disso. Né? Se minha vida depende disso, quanto mais rápido esse agressor cessar a agressão dele, parar a agressão dele, mais chance eu tenho de sobreviver. Então esses calibres mais efetivos são necessários. Isso foi uma mudança muito boa mesmo. Né? E tivemos algumas outras, né? Como por exemplo a questão da efetiva necessidade. Uma forma meio macarrônica, mas o que é efetiva necessidade? Efetiva necessidade é o seguinte, quando você vai lá comprar uma arma, então as regras continuam as mesmas, né? Você tem que ter no mínimo 25 anos, não pode estar sofrendo nenhum tipo de processo criminal, não pode ter nenhum tipo de passagem na polícia, etc. Você tem que fazer um teste prático de tiro para comprovar que você sabe usar essa arma minimamente. Você tem que ter um teste psicológico, né, para comprovar que você, né, tem capacidade psicológica para ter uma arma. Até aí tudo bem para você? Até aí, em termos, pelo seguinte, né? Então assim, esse tipo de restrição, ela passa muito um ar de responsabilidade, né? Mas na prática a gente vê que ela tem muito pouco peso. Então, por exemplo, o teste psicológico. O teste psicológico, ele vale para aquele momento. Ele atesta que naquele momento você está apto. Talvez na próxima semana você não esteja. Talvez um dia depois você teve um surto. Se o cara for um psicopata, ele não pega. Entendeu? Então é muito mais para dar uma tranquilidade do que para ser efetivo. Né? Tanto é que até 2003 não tinha nada disso. Né? Mas tudo bem, mas vamos imaginar que ficou por isso mesmo, pelo menos você consegue. Né? São barreiras que você consegue vencer, vai sair mais caro, exclui muita gente mais pobre. Isso é um problema da nossa legislação muito grave, né? Porque assim, os mais pobres e que normalmente têm menos acesso à segurança pública, né, são os que não vão conseguir comprar uma arma legalizada. Sim. O imposto está muito alto.
O imposto é mais de 75%. Entendi. É. Caralho. É muito louco. É proibitivo. É mais que cerveja, é mais que cigarro, é mais que tudo. Né? É proibitivo. E esse tipo de proibição, ela é muito cruel, né? Porque assim, você exclui pelo poder aquisitivo da pessoa. Sim. Não pela índole da pessoa. Não pela capacidade, não pelo bom uso. E você Né? Ou seja, incentiva se o mercado negro também. Claro, lógico. Né? Pô, então se você é pobre, o cara é pobre, então é melhor ele não ter arma, porque pobre comete crime. É um elitismo, é uma lei com uma carregada de elitismo. Sim, né? é elitista. Totalmente. Totalmente. E aí, depois de tudo isso vencido, você ainda tinha que apresentar lá uma declaração de efetiva necessidade. Ou seja, você tinha que escrever lá para o delegado da Polícia Federal por que você tinha que ter uma arma na sua casa. Só que isso é extremamente subjetivo. Tá. Você concorda? Não tem categorias. Não Você tem nada. meio que escreve lá Você e escreve e fala assim, poxa, tomara que o delegado curta. é isso aí, né? Pô, tá tendo muito assalto no meu bairro. Eu vi uma negativa, né? Onde a pessoa colocou essa justificativa. Falou, ó, já tive 3 casas já foram roubadas na minha rua e a gente tá com medo e eu quero ter uma arma para me defender. E a negativa do delegado negou, falou assim, não, negado o pedido porque vão roubar sua arma. Ué? Caralho. Aí caralho. Sério? Isso. Olha que loucura. Você entendeu? O que era a justificativa mais plausível do mundo, né? De, porra, eu vou ser assaltado, né? Virou contra ele. Não, você não pode ter uma arma porque você vai ser assaltado. Mas se eu não fosse assaltado, eu não precisava ter arma. Óbvio. Né? Olha que loucura. Esse é um pouquinho E é o engraçado. entendimento da justiça que o bandido, ele é muito superior ao cidadão. Tipo, Sim, ele nasce sabendo usar uma arma. É impressionante. não, ele entra na casa com um time tático, apoio. Só ele é bom, entendeu? Sim. Ele aparece no meio da sala, né? Aparece. Poderes mágicos. Poderes mágicos. Ele aparece no quarto, vai ser sempre surpreendido, né? Essa maluquice toda, que aliás é uma coisa que eu trato bastante no meu curso de defesa residencial, né? Eu tenho, depois que eu tive no podcast, lá no Flow em Curitiba, né? Eu criei um curso só para isso, né? Porque assim, eu via, isso é uma coisa muito alarmante, assim, se você fizer uma pesquisa, né, e perguntar para as pessoas assim, pô, você se sente seguro dentro da sua casa? 90% vai dizer que não. Cara, isso é muito assustador, né? Você viver num país onde, porra, 90% das pessoas não se sente segura dentro da própria casa. Cara, isso não pode acontecer. Né? Isso não poderia acontecer, é terrível. O que a gente pode fazer hoje em dia é encher de câmera. Mas isso, encher de câmera, tu vai ver que o cara te roubou. Isso, exatamente, né? Você vai mandar pros amigos depois no WhatsApp, falar, ó o cara entrando na minha casa, olha ele dando na minha cara, né? Olha ele fazendo xixi no tapete. Entendeu? É isso, cara, infelizmente é isso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu lembro assim, eu nasci em 1970, né? Tô com 50 anos, e até 2003 era muito fácil você comprar uma arma no Brasil. Né? Em 1991, quando eu fiz 21 anos, eu comprei minha primeira arma. Né? Eu apresentei 3 documentos. Né? Eu apresentei um atestado de antecedente emitido pela Polícia Civil aqui de São Paulo, um olerite, né? O comprovante de renda lícita. Lá no Rio a gente chama de contra-cheque. Contra-cheque, exatamente, o contra-cheque. E um comprovante de residência, mais nada. Com esses 3 documentos, 15 dias depois, com 21 anos, eu estava com meu revólver em casa. Né? E aí assim, e o que a gente imaginava, né? Pô, comprei um revólver, legal, tô protegido. Só que isso não basta. Né? Aí chega 2003, fica muito difícil você comprar uma arma, né? Fica burocrático, fica politicamente incorreto, né? Aquela demonização, porque, porra, até, imagina, década de 70, década de 80, década de 90, cara, quase todo mundo que eu conheço tinha arma em casa, né? Todo tio tinha uma arma, todo vô tinha uma arma no sítio, né? Ninguém se espantava, ninguém ficava com medinho, né? Ai, uma arma. Mas isso não acontecia, né? Mas, rapidão, em 2003, quando alterou, eles brigaram com quem já tinha arma também? Ou os caras que já tinham arma? Não, então, aí eles lançaram um negócio que era o recadastramento, né? Então você tinha uma arma, você comprou legalmente, certinho, aí você tinha que fazer o recadastramento dessa arma, passar por todo esse trâmite burocrático a cada 3 anos. Eita. E aí o que aconteceu? 7 milhões de pessoas de armas foram jogadas na ilegalidade, porque ninguém fez, cara. Ninguém fez, era caro, era burocrático. E a gente sabe que boa parcela dessas pessoas não fizeram por desconfiança do governo. Entendeu? O brasileiro, via de regra, ele não confia no governo. Né? E ninguém tem que confiar mesmo. Né? Isso é uma regra que eu levo
para a vida, assim, ó. Se é governo, não é confiável. Ponto. Porque é governo. Sim, não importa quem seja. Não importa quem seja. Tá? Ele vai estar preocupado com o governo, não está preocupado com ele, com você. A verdade é essa. Né? Não importa quem seja. Mais uma vez frisando. E aí, em 2003, vira tudo isso, essa dificuldade, não sei o quê, papapá. E as pessoas começam a apelar para quê? Câmera, né? Alarme, cerca elétrica, cachorro, né? Achando que também estavam se protegendo. Né? E que também não é verdade, porque, imagina, basta ver a explosão que a gente teve de invasões de residência, né, e roubos, e etc. Lá em Curitiba, lá no bairro que eu morava, em Santa Felicidade, que é o bairro onde tem o velho Madalotes, lá era um medo comum. Lá o lance de assalto à casa mesmo. Na rua que eu morei lá, na primeira casa que eu morei, lá em Curitiba, no final da rua tinha uma casa bonitona assim, e certo dia eu tava saindo e tinha sido roubada a casa da mulher. Depois, assim, eu fiquei sabendo de pelo menos três que aconteceram ali perto de mim. Mas toda hora eu escutava umas histórias assim. Sim. Porque Santa Felicidade é perto da BR, é mais fácil de fugir. Não sei exatamente. Quê. O cara invade, faz e vai vaza, embora. Né? E assim, o roubo em residência é aterrorizante, né? Porque você imaginar. Porque assim, uma coisa é o cara te roubar na rua. Na rua, primeiro, o cara vai querer chegar, roubar e sair o mais rápido possível. No máximo, se tudo der errado, você toma um tiro. Vamos pensar isso. Tá. Se tudo der errado, você toma um tiro. E dentro da sua casa? Cara, depois que o cara entrou, ele faz o que ele quiser. Durante quanto tempo ele quiser. E não vai aparecer ninguém do chão para te ajudar. Esse é o problema. É você, tua família, teus filhos. Cara, isso é o terrível do roubo em residência. Né? E aí, exatamente por isso que eu criei esse curso. Né? Porque assim, o correto é você integrar isso. Né? É a defesa passiva, para não ser surpreendido. Né, para não ser pego de surpresa, e a defesa ativa, porque se acontecer, você tem um instrumento, que é a arma de fogo, para se defender. Né, e a gente faz esse curso todo.